Muito boa noite a você que nos ouve, muito boa noite. Hoje é dia 29 de agosto do ano de 2020, um sábado, 19h30 horas e mais alguns minutos, e nós estamos hoje aqui para conversar com vocês através desta live, e hoje muito em especial na página da ACELD, que é a Associação Espírita Leon Denis da cidade de Avaré, estado de São Paulo. Então hoje, de Avaré para todo o Brasil, para todo o mundo, para todo o estado de São Paulo. E hoje então, para falar deste assunto que nós trataremos a seguir, que é falando de Chico Xavier ao coração. Então, vamos aguardar mais alguns segundos para que as pessoas possam entrar aqui na nossa live, para que as pessoas possam ir entrando, se identificando com a página da ACELD, e em seguida nós faremos então uma prece inicial e depois, durante mais ou menos uns 40 a 45 minutos, vamos discorrer sobre esse tema muito interessante, que é falar livremente deste médium, deste espírito que aqui esteve junto de nós, que é Chico Xavier. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer imensamente o meu amigo Eduardo, amigo de longa data, já de anos, não é? Que nós estamos aí visitando Avaré, sempre anualmente, sempre sendo recebido com muito entusiasmo, com muita alegria. E eu quero também abraçar o meu amigo Rodrigão, amigo querido, que nos dá todo o suporte e nos dá a oportunidade de sempre estar com vocês durante estes anos todos. Então, nós fechamos os nossos olhos, vamos então agradecendo a Jesus a oportunidade de aqui estarmos, na presença de amigos, na presença do Cristo Jesus, ainda em situação de pandemia, ainda recolhidos ao conforto de nossos lares, onde a Casa Espírita está conosco, mas não presencialmente, mas com certeza nós daqui a pouco tempo estaremos novamente de volta na forma presencial. Jesus amigo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos com amigos nesta noite de sábado, falando ao coração através do médium Chico Xavier. Então, na noite de hoje, muito obrigado, Jesus, obrigado pela sua presença, e que assim seja. Muito bem, então você que nos escuta, você que entrou agora, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Eduardo, e em nome desses dois companheiros eu abraço todos os amigos da CELD, da ACELD, que já estão entrando aqui. Olha lá, o Rosniak, o Luiz Sérgio, a Lucilene, a Gilce, e várias outras pessoas que já estão aqui deixando o seu alô. Boa noite, muito obrigado a todos. Então hoje nós vamos propomos este tema, falando de Chico Xavier ao coração, e na noite de hoje nós vamos lembrar desse companheiro muito querido que aqui esteve a partir do ano de 1910, tendo desencarnado aos 92 anos, com a tarefa completamente cumprida. Sempre que eu vou falar de Chico Xavier, eu sempre digo o seguinte: não se trata aqui de endeusar o médium, não se trata aqui de santificar Chico Xavier. Longe de nós falarmos isso ou fazer essa proposta. Nós estamos aqui falando de um companheiro muito querido, de um companheiro que aqui esteve, um companheiro que hoje trabalha no plano espiritual e que fez um trabalho de excelência, fez um trabalho que exemplifica o trabalho que o espírita deve fazer. Evidentemente que nós não seremos um Chico Xavier, longe disso, mas nós precisamos olhar com este olhar diferente para com Chico Xavier. E na noite de hoje, nós queremos falar muito de Chico Xavier ao nosso coração, como o médium se identifica conosco através do coração, através do sentimento. O que nós podemos aproveitar de Chico Xavier, do legado que ele deixou,
não só do legado escrito, psicográfico, mas de um contexto espiritual deixado por Chico Xavier. Eu costumo fazer uma comparação, se vocês me permitem. No caso, por exemplo, do cristianismo, houve um divisor de águas do cristianismo. E esse divisor de águas se chama Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso, existiu o cristianismo antes de Paulo de Tarso e existiu o cristianismo depois de Paulo de Tarso. Pergunta: o cristianismo existiria sem Paulo de Tarso? Claro que sim, porque o cristianismo ele vem do Cristo. E a missão do Cristo seria implantada de qualquer maneira. No entanto, através de Paulo de Tarso, ele foi este divisor de águas que dividiu e deu corpo ao cristianismo. Transportando para a questão do espiritismo, a doutrina do mestre leonês Allan Kardec, nós podemos dizer com toda segurança, sem medo de errar, que Chico Xavier foi e é o divisor de águas do espiritismo. Então nós tínhamos o espiritismo antes de Chico Xavier e nós temos o espiritismo depois de Chico Xavier. Eu repito a pergunta: o espiritismo existiria sem Chico Xavier? Evidente que sim, porque o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que veio através de Allan Kardec. No entanto, Chico Xavier veio e dividiu o espiritismo, ele é o divisor de águas, antes e depois da vinda dele. Então, nós temos aqui um médium, nascido em Pedro Leopoldo, como eu disse já, no ano de 1910, e que se tornou a maior antena psíquica de todos os tempos. Então, eu andei pesquisando e não há outro médium que tenha o volume de trabalho de um Chico Xavier. Então nós temos, por exemplo, Chico Xavier, ao desencarnar, ele deixa 414, ou algo em torno deste número, de livros escritos psicograficamente. Nenhum livro de sua autoria própria, nenhum livro de Francisco Cândido Xavier. No entanto, 400 e tantos livros psicográficos com espíritos. Hoje, com as novas edições, com os livros, com o material que Chico deixou inédito, com as publicações, com os compêndios, não é? Com a organização de alguns autores, nós já chegamos com Chico Xavier praticamente a 500 obras. Então nós podemos considerar 500 obras do Chico e mais outras 500 que não são obras dele, mas que tem todo o referencial dele e que fala de Chico Xavier. Então nós, 500 de Chico, mais 500 que falam sobre ele ou falam sobre o seu trabalho, então nós temos aí praticamente 1000 livros publicados, catalogados, que falam e que dizem o que veio aqui fazer Chico Xavier na sua expressão mais simples. Então, eu não conheço nenhum outro autor que tenha escrito tanto como Chico Xavier, e eu não conheço nenhum outro autor que tenha vendido tanto neste espaço de tempo, no material espiritualista, no material de autoajuda, no material que veio para ajudar a humanidade. Bom, gente, destaca-se na obra de Chico Xavier vários espíritos. Então poderíamos aqui elencar um sem número de espíritos que falaram dele, desde o Parnaso do Além-Túmulo até os momentos do seu desencarne. Mas eu queria hoje destacar em especial 2 espíritos muito conhecidos de vocês. Um deles é Emmanuel, que realmente acompanha Chico Xavier desde antes do seu reencarne, evidentemente, ninguém reencarna sozinho, e depois se apresenta ao Chico no ano de 1931, quando ele tinha 21 anos de idade. E aí então, Emmanuel, que já vinha acompanhando ele espiritualmente, se apresenta
E aí nós temos aquela famosa fala de Emmanuel, com as perguntas de Emmanuel, onde ele se propõe e pergunta a Chico se ele quer trabalhar com ele. E Chico diz que sim. E ele então diz que ele vai precisar de 3 questões, né? De 3 condições para trabalhar junto com Chico Xavier e Chico Xavier junto com ele. E aí Chico pergunta, qual a primeira condição? Ele diz disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então, a partir de ali, Chico Xavier seria convidado a dedicar a sua vida, praticamente quase na sua totalidade, à divulgação da doutrina espírita e a formalização, a sedimentação deste sentimento, desta atitude em que os espíritas e os outros seres humanos também de outras crenças, evidentemente, precisam se ater, precisam analisar. Então veja, Chico Xavier, ele abre mão da sua própria vida para se dedicar ao próximo. Celibatário, não se casa, não tem filhos próprios, mas adota no seu coração um sem número de filhos e um sem número de pessoas que dependeriam dele a partir daquele momento. Então, assim é o espelho de Chico Xavier. Falando em espelho, eu tenho aqui nas minhas mãos um livro que eu gosto muito e que eu estou me baseando bastante para falar de Chico Xavier. E que é um livro que eu recomendo sempre, em que tenha pelo menos um exemplar em cada casa espírita, para que as pessoas possam consultar, possam ler, possam repassar. E o livro se chama Meus Pedaços de Espelho, da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, da cidade de São Paulo, já desencarnada. E Meus Pedaços de Espelho, ela conta os bastidores da convivência dela com Chico Xavier. Então vou deixar ele aqui no vídeo para que vocês possam ver este livro. E, como eu disse, recomendo que tenha cada casa espírita pelo menos um exemplar para que os companheiros possam ir lendo, estudando, trabalhando. E Marlene Nobre conta em palestra, você pode procurar na internet, lá no YouTube, Meus Pedaços de Espelho. Ela tem uma palestra em que ela fala deste livro, em que ela conta a sua convivência, repito, com Chico Xavier. Então, perguntada por que Meus Pedaços de Espelho, ela diz que os espelhos seriam como a verdade para a humanidade. Então, um espelho estilhaçado, ele se quebra em vários pedaços e esse espelho seria a verdade. E a verdade, ela fica fragmentada, ela fica dividida. E cada crença, cada filósofo, cada estudioso, ele arrebata um pedaço desta verdade. Então, quando você fala em espiritualidade, você precisa juntar todas as partes para ter uma verdade completa sobre a espiritualidade. Quem melhor fez isso foi Allan Kardec, que juntou toda a cultura, toda a tradição ancestral de todos os pensadores, filósofos, espiritualistas e estudou à luz de uma nova doutrina. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo se chama Evangelho, que é o Evangelho do Cristo, segundo o Espiritismo. Então Allan Kardec vem e condensa estes pedaços de espelho. E aí vem Chico Xavier. Chico Xavier chega e ele então esmiuça cada pedaço de espelho. Ele pega tudo que Allan Kardec fez e através dos espíritos, ele então explica, esmiuça, esclarece, simplifica. Por isto, a importância de Chico Xavier no nosso contexto hoje em dia. Chico Xavier, um moço simples, lá das Minas Gerais, e que sofreu na pele todo tipo de descrédito. Então, se você que é espírita, de vez em quando você é questionado
com relação à sua crença, ou mesmo ridicularizado, ou mesmo desacreditado, imagine Chico Xavier ao seu tempo, em 1930. Conta-se, por exemplo, que no ano de 1931, e essa história está no Lindos Casos de Chico Xavier, do autor Ramiro Gama, e também está aqui nos Meus Pedaços de Espelho, da doutora Marlene Nobre, no capítulo, na página 102, no capítulo intitulado História de um Soneto. Então, eu conto algumas histórias do Chico, que é para a gente ver e raciocinar com relação à sua estadia aqui como homem humano, como espírita e espírito aqui reencarnado. Então, conta-se que Chico Xavier estava certa feita num cemitério. Ele foi no enterro de um amigo muito querido. Então ele vai ao cemitério para acompanhar o enterro deste amigo, e aí então ele está ali quietinho, aguardando o sepultamento, quando encosta perto dele, se aproxima o padre da cidade. Era o padre que o perseguia muito. E o padre pergunta para ele: e aí, Chico, tudo bem? Ele fala: tudo bem, seu padre. A sua bênção. Chico sempre muito respeitoso. E aí ele diz assim: como é que é, Chico? Tem algum espírito aqui? E aí então o Chico diz: está cheio de espíritos aqui. Ah, é? Está cheio de espíritos? E será que eles podem psicografar alguma coisa? O padre tira do bolso um papel e um lápis, entrega para o Chico, fala: se tem espírito aqui, Chico, psicografa alguma coisa para mim ver. E o Chico então, humildemente, como era a sua característica já naquela época, fecha os olhos, pede ao padre que o ajude a se concentrar, e então, com os olhos em poucos segundos, ele psicografa uma mensagem. E a mensagem diz o seguinte, olha que interessante. Diz assim, intitulada: Adeus. O sino plange interna suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas. A alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza, era o espírito Alta de Souza, que ali estava em pleno cemitério, no ano de 1931, mesmo ano em que Emmanuel se apresenta ao jovem médium Chico Xavier, e ele então tem aquela mensagem, e que fala muito ao nosso coração, pela maneira simples que ele tratou o assunto, e nós que estamos sempre reclamando de perseguição, de preconceito, imagina o que Chico passou naquela época. Chico Xavier, vida modesta, Chico Xavier, um espírito que aqui esteve e que teve uma vida modesta, como eu disse, sempre vivendo do seu salário, não permitindo jamais que os livros, por exemplo, nós temos aí o Chico Xavier vendeu de 50 a 60 milhões de exemplares durante toda a sua vida e até hoje vende. Imaginem vocês se Chico Xavier tivesse ganho R$1, apenas R$1 de cada exemplar vendido, ele teria hoje perto de 60 milhões de reais. No entanto, ele sobrevive apenas, tão somente, da sua aposentadoria, que era na base de um salário mínimo ganho através do INSS. Então, meus amigos, Chico Xavier, que nos cala fundo ao coração, vida extremamente penosa, vida extremamente difícil. Uma vez perguntaram ao Chico, tem aqui no livro Meus Pedaços de Espelho: Chico,
você é um privilegiado, porque você tem muitos privilégios como médium. Aí, ele que gostava de falar muito pouco dele mesmo, neste dia se obrigou a falar: olha, meu amigo, você está me chamando de privilegiado? Eu não acho, não é bem assim, porque eu fiquei órfão de mãe aos 5 anos. Em seguida, perdi o anjo da minha vida, que era a Dona Cidália, também aos 11 anos, fiquei sem ela. Depois fui trabalhar muito cedo numa fábrica de algodão que lhe comprometeu completamente os pulmões. Trabalhou no armazém, no comércio por muitos anos. Foi perseguido e foi contando ali a vida dele, foi contando ali o que ele passava. E aí ele fala: meu amigo, eu acho que eu não sou um privilegiado. Então, assim era a maneira de Chico falar, sempre sobre a supervisão de Emmanuel, que durante toda a vida física de Chico tratou de orientar, de corrigir, de sempre estar ao seu lado em todos os momentos. Eu comentei deste espírito e disse a vocês que eu comentaria de um outro. E o outro espírito que nós não podemos deixar de comentar é André Luiz. Então, André Luiz, ele deixa uma obra estrutural, científica, moral, espiritual, através do lápis psicográfico de Chico Xavier, em 13 obras. Nós costumamos dizer sempre que quem não estuda André Luiz não consegue compreender a fundo o espiritismo, fica só na superfície. Porque quando você lê Allan Kardec, você precisa de exemplos. E quando você lê André Luiz, ele traz exatamente, por exemplo, no momento nós estamos estudando aqui em Valinhos, online, o livro No Mundo Maior. E lá, André Luiz dá a dimensão exata da culminância do espírito com o campo mental do encarnado. Então, aí você vai lendo aquele livro, vai estudando aquele livro que fala da mentalidade, do campo mental, que fala dos problemas psicossomáticos, psiquiátricos, e nós temos a dimensão exata do que Allan Kardec falou. Então, esta é a proposta de Chico Xavier. Esta é a proposta que nós estamos aqui nos dias de hoje. Então, Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele: Chico, mas por que você tem tanta doença? É necessário você ser tão doente? Ele disse: meu filho, eu sou assim porque, quem sabe, se eu estivesse sadio, eu ia querer me desviar da minha tarefa, eu ia querer bater asas e fazer outras coisas, como acontece com muitos médiuns, que se desviam do caminho comum. Então o Chico, através dessa doença, ele passa por pedaços interessantes, como, por exemplo, no caso de Emanuel Luiz. Emanuel Luiz, para quem não sabe, foi um sobrinho de Chico Xavier. Então, filho de Dona Geni e do seu irmão José Xavier. Aí o menino nasce, e ele nasce com uma doença hidrocefálica. Ele tinha a cabeça maior, tinha o corpo mais amorfo, e ele tinha problemas, ele chegava a ter 50 ataques epiléticos por dia, 50 convulsões. Imagina isso em 1940, 1940 e pouco, ou antes disso até, onde os medicamentos não eram os medicamentos que nós temos hoje para os tratamentos mentais, psiquiátricos, epiléticos. E o Chico, então, viu desencarnar o seu irmão, José Xavier. E muito triste pelo desencarne do irmão, que era o irmão dele mais próximo, que ajudava ele ali dos lides espíritas. E aí ele ainda teve um dissabor. Ele teve um dissabor porque a esposa de José Xavier, que é a Dona Geni Xavier, ela, tomada por problemas psiquiátricos também, ela acabou sendo conduzida a um manicômio. Na época se chamava hospício, não é? Pelo seu desequilíbrio mental. Então, Chico Xavier se viu com o irmão desencarnado,
uma cunhada no hospício e com um sobrinho deficiente dentro da sua casa. E o menino, ele dependia totalmente de Chico. O Chico era o único que conseguia alimentá-lo, que conseguia conversar com ele. Então, certa feita, o Chico estava chorando porque ele estava muito triste pela morte do irmão, pela internação da cunhada, pela condição de Emanuel Luiz ali, o seu filho adotivo, né? O seu sobrinho adotivo, e ele estava chorando. Aí chega Emanuel, o companheiro de sempre, e Emanuel diz para ele: mas Chico, você está chorando por quê? Ele fala: não, o senhor não está vendo minha situação? Olha, meu irmão desencarnou, minha cunhada está no hospício, olha meu sobrinho como é que está. E Emmanuel dá uma grande lição para ele, fala: pois é, Chico, você está chorando pela dor Xavier, que é a dor de Chico Xavier. Mas eu não vejo você chorando pela dor do Silva, dos Teixeiras, dos Pereiras e de tantas outras dores que acontecem por aí. Então, Chico, a dor não é só na sua casa, a dor é na humanidade. Então, são lições que calam fundo para nós, que reclamamos muito e que realmente nós precisamos nos ater a essas questões. Mas eu queria trazer na noite de hoje, caminhando nesse espaço que nós estamos aqui, tem um vídeo nas plataformas digitais aí, chamado Meu Amigo Chico Xavier. Quando lembro de meu amigo Chico Xavier, que é com Geraldinho Lemos, com o Carlos Bacelli, com o Saulo Gomes. E eles tratam lá de algumas questões do Chico Xavier que eu já conhecia, mas é tantas histórias do Chico que a gente não se lembra de tantas. E aí nós vamos buscar o Chico Xavier menino, Chico Xavier com 5, 6 anos de idade, quando desencarna sua mãe. E o Chico, ele já tinha assim aquela mediunidade avassaladora, aquela mediunidade retumbante, aquela mediunidade aos olhos vistos, né? Aflorada. E aí conta o Chico, e tudo que o Chico lembra, tudo que o Chico passou com 4, 5, 6 anos, ele dizia que ele se lembrava perfeitamente, né? Hoje a nossa memória infantil, ela fica presente a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, você vai lembrar algumas coisas da sua infância. Mas o Chico, com 4, ele disse lembrar. E ele lembra, diz o Chico, olha a qualidade desse espírito, que ele ia à missa com a sua mãe com 4 anos, e o padre, na hora de dar a consagração, que é a hóstia aos fiéis, o Chico via espiritualmente a questão da hóstia. Ele via um facho de luz que vinha do alto e consagrava aquela hóstia na hora que o padre ia colocar aquela hóstia na língua da pessoa. Então o Chico via espiritualmente, através de luz, através dos seus olhos apurados, mediúnicos, invisíveis aos olhos comuns, a consagração da hóstia. Olha que interessante, olha a qualidade desse espírito. Preparação para estar aqui como Chico Xavier. Um outro fato que Chico sempre lembrou aos amigos, e o Geraldinho Lemos sempre fala isso, é que o Chico fala que com 4 anos de idade, ele mantinha na memória, sem saber ainda ler e escrever, porque o Chico aprendeu a ler e escrever muito tarde, que ele começou no grupo escolar, mas com 4, 5 anos, sem saber ler e escrever, Chico diz que se lembra, se recorda de cada página do Evangelho segundo o Espiritismo, até parecendo que fora ele mesmo que tivesse escrito em outros tempos, o que também é uma questão interessante. Então, esta é a qualidade de Chico, que vê sua mãe desencarnar aos 5 anos, e a mãe, Dona Maria João de Deus, diz para ele: Chico, se algum dia alguém me deitar na mesa da cozinha, porque naquele tempo o velório se colocava o caixão em casa na mesa da cozinha e ficava ali velando aquele corpo, e Dona Maria João de Deus disse: olha, Chico, se algum dia alguém me deitar na mesa da cozinha e disser que eu morri, você não acredite, eu estarei apenas dormindo. Deixe que siga o funeral sem problema algum,
porque em pouco tempo eu vou voltar para conversar com você. E o Chico, vendo a mãe ali deitada, branca, pálida, cadavérica, não é? Com os olhos fechados, ele pensava, mamãe está dormindo, em pouco tempo ela virá ter comigo. E realmente, pouco tempo depois, Dona Maria João de Deus se apresenta ao Chico na forma de espírito e que foi um alento para que ele pudesse, então, seguir aquela caminhada desde muito pequeno. E aí, como vocês já sabem, Chico foi levado para a casa da sua madrinha, e que era uma senhora obsidiada, que era uma senhora que tinha problemas mentais e que lhe aplicava 2 a 3 surras por dia, espetava o Chico com o garfo, obrigava ele a lamber feridas. E aí, Dona Maria João de Deus sempre chegava e dizia, Chico, tenha paciência porque isso é passageiro, logo as coisas melhorarão. E você, Chico, fique quietinho, olha o que dizia para ele, procure não irritar sua madrinha para que ela não bata muito em você e sempre que ela te bater, Chico, proteja o seu braço direito, porque você vai precisar muito dele no futuro. E é o braço direito que Chico recebeu e recebia todas as mensagens psicográficas ao longo da sua existência física. E mais, Dona Cidália, então, chega na vida de Chico, porque Dona Maria João de Deus diz a ele, Chico, eu vou mandar um anjo bom para te ajudar. E dentro de pouco tempo, quando Chico tinha 6 para 7 anos, ou algo em torno assim, o pai, senhor João Cândido Xavier, resolve então se casar novamente, contrair segundas núpcias, como se fala. E uma das condições de Dona Cidália, a nova esposa de seu João Cândido, a única condição que ela propôs, que ela apresentou para se casar com seu João, é que ele reunisse todos os filhos que estavam espalhados em casa das madrinhas. E com isso Chico pôde voltar para sua casa, juntamente com os irmãos que ele tanto amava. E aí quando a Dona Cidália olha para ele e diz, você sabe quem eu sou? Ele diz, eu sei quem a senhora é. A senhora é o anjo bom que minha mãe disse que ia me mandar. E realmente eles foram muito amigos. Realmente ela foi mais do que uma segunda mãe, foi uma mãe realmente para Chico Xavier, foi uma santa protetora e que ele amava muito. E aí nós lembramos aqui através deste vídeo que eu comentei com vocês, quando lembro do meu amigo Chico Xavier, Geraldinho lembra que do desencarne de Dona Cidália, porque aí com 11 anos Chico tem mais essa questão, ele vê desencarnar Dona Cidália Batista, a sua segunda mãe. Ele com 11 anos, apenas um menino, imagine passar por mais um trauma deste. E aí então ele conta que Dona Cidália, também sendo velada o seu corpo ali na mesa, com os familiares em volta, e o Chico ali num cantinho observando aquela cena, e Chico conta que ele vê a partida espiritual de Dona Cidália. Ele diz que ele está lá no canto dele, quando ele vê partindo, como se não tivesse telhado a casa, partindo dos céus, uma luz muito forte, e chegam 10 a 12 anjos. Ele fala que são anjos, porque são espíritos muito luminosos, que vieram do alto, e eles eram alados, eles tinham uma espécie de uma asa. Estamos falando perispiritualmente, evidentemente. E aí, aqueles 12 anjos circundaram ali o corpo de Dona Cidália, e o espírito já estava ali desprendido, evidentemente, porque o corpo estava morto, mas faltava romper o último cordão fluídico, como bem explica André Luiz nas suas obras. E Chico Xavier, com seu olhar mediúnico de qualidade, ele vê então aqueles 10, 12 anjos retirarem Dona Cidália Batista em definitivo do corpo, e ele conta que ela, perispiritualmente, repito, se transforma num deles.
tal a luminosidade dela, o preparo espiritual, e parte com eles na direção do infinito. Assim, o desencarne de Dona Cidália Batista, segunda mãe de Chico Xavier, quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Então o Chico era assim. O Chico, ele tinha uma sutileza, para vocês terem uma ideia, a dimensão dessa sutileza, dessa leveza, desta espontaneidade do Chico, que fala ao nosso coração. O Chico, por exemplo, uma vez, já 3, 4 horas da manhã, estava saindo da casa espírita, quando na porta da rua, já tinha fechado a casa, alguém disse: Chico, meu filho está muito doente, eu não consigo chamar um médico, porque nós não temos dinheiro, então ele está lá em casa, está muito doente. O que é que você pode fazer? O Chico então pede um papel. Gente, alguém tem algum papel? Veio um pedaço de papel de pão. Alguém arrumou um pedaço de papel de pão e o Chico na rua pegou um lápis e, apoiado ali na parede, ele rabisca uma receita espiritual. Algum espírito que ali estivesse, tipo Dr. Bezerra ou alguém assim, com essa qualidade, ele rabisca uma receita e entrega aquela receita, e a pessoa olha e diz assim: mas Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Tudo bem, a receita está aqui. E ele diz assim: meu filho, faz o seguinte, corte a receita em pedacinhos e na hora de tomar o remédio, pegue um copo de água e coloque um pedacinho do papel na água e peça a Jesus proteção, peça o carinho dele para aquela receita, para aquele remédio espiritual, e o doente vai tomar o remédio. Em pouco tempo passado, a pessoa procura novamente Chico Xavier e diz: Chico, meu parente se curou, ele estava muito doente, mas agora está bem. E aí Chico diz assim, uma frase magistral, uma frase interessante, ele diz: meu filho, o remédio é um ponto de vista, quem cura é Jesus. Repito para vocês, disse Chico, o remédio é um ponto de vista, quem cura é Jesus. Então, assim nós podemos falar de Chico Xavier. Então, gente, o Chico tinha muito disso, uma visão espiritual muito intensa. Conta-se que o Chico sempre ele ia anualmente no Centro Espírita União, na cidade de São Paulo, casa fundada pelo casal Galves, Dona Nena e seu Francisco Galves. E o Chico ia nesse chá de Dona Nena e ele ficava lá até altas horas. E aí, quando chegava uma certa hora, era tanta gente, era 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aí o horário já estava avançado e o Chico muito cansado. Aí teve uma noite e o seu Francisco falou assim: olha, vamos fechar o portão, porque não para de chegar gente, já é 2 horas da manhã e tem gente chegando ainda para conversar com o Chico. Então vamos fechar o portão, porque vamos poupar um pouco mais o Chico. Mas falou isso longe dele, ele não ouviu, porque o Chico estava lá na frente atendendo, conversando com as pessoas, consolando. E aí passou uma meia hora, o Galves foi lá, fechou o portão, aí passou um pouquinho, o Chico chamou o Galves: Francisco, por favor. Ele falou: pois não, Chico, está precisando de alguma coisa? Ele falou: estou precisando, eu quero que você tome uma providência. Pois não, Chico, o que você precisa? E o Chico disse: abra o portão, deixe o portão aberto, porque enquanto tiver uma pessoa aqui me procurando, eu aqui estarei. Nem que a gente rompa a madrugada, nem que a gente faça o trabalho até que o dia amanheça. Então, este era Chico Xavier. Então, gente, a gente poderia aqui estar falando do Chico durante muito tempo, mas hoje é sábado, né? Nós começamos às 7h30, já temos aí quase 40 minutos de fala de Chico, de consolo para o nosso coração, nesta hora de pandemia, em que as pessoas estão assim, desalentadas, as pessoas estão com seus empregos comprometidos, muito delas, principalmente dos grandes centros urbanos, onde a fome bate na porta, o frio, a necessidade,
Então é muito bom falar de um espírito como Chico Xavier. Mas o Chico, certa vez, e eu vou contar este último caos, fechando aqui a nossa fala e agradecendo imensamente a você, olha como a hora corre, não é? E o Chico, então, foi numa cidade paulista receber o título de cidadão honorário daquela cidade. E aí o Chico foi de trem, à época, ela era ali pelos arredores de Mirassol, se eu não estou enganado, salvo engano. Mas Chico, então, foi receber o título de cidadão honorário naquela cidade, e chegando lá, tinha uma comissão, tinha uma recepção, porque o Chico já era muito famoso, já tinha saído na Rede Tupi, já tinha saído na revista Cruzeiro e outras revistas da época, Manchete. Então o Chico já estava muito famoso, e aí então tinha lá uma comissão para receber o Chico, que era o delegado, o prefeito da cidade, promotor público, alguns vereadores, e o Chico então foi levado para receber esse título de cidadão, que ele dizia que o título não era dele, o título de cidadão era para o espiritismo, ele era apenas um cabide onde você pendurava os títulos, assim era o Chico Xavier. E aí então, terminada a cerimônia, aí no outro dia colocaram ele no hotel lá, muito bacana, aí no outro dia o prefeito, o delegado, o promotor, né, o juiz, foi lá falar com o Chico, falou: Chico, a nossa cidade é uma instância turística, então você pode aqui escolher o lugar que você quer visitar, levar uma lista de locais onde o Chico poderia visitar. E aí então o Chico olhou aquela lista toda e falou: olha, o lugar que eu queria visitar não está aqui. Pois não, Chico, fala o que você quer visitar que nós levamos você. E o Chico disse assim: olha, eu queria visitar a cadeia pública. A cadeia pública. E aí todo mundo: mas Chico, a cadeia pública? Puxa vida, mas tanto lugar para você visitar, você quer visitar justo a cadeia pública? E aí ele falou: pois é, e foram visitar a cadeia pública. Chegando lá, na frente, assim, na fachada: olha, Chico, aqui é a cadeia, delegacia. E o Chico disse: podemos entrar, que eu queria conversar com nossos irmãos que estão presos. Mas Chico, você vai querer ver preso? É o que gostaria. Aí Chico foi conduzido assim à frente da cela, tinha mais ou menos ali uns 20, 30 pessoas guardados ali dentro da cela, e o Chico olhou para o delegado que estava em pé assim perto da porta da cela, e o Chico disse: o senhor permite que eu entre para dar um abraço e um beijo em cada irmão? Aí o delegado assustou, porque ele nunca tinha visto isso, e ele disse: mas Chico, você vai querer abraçar? E só tem bandido, é ladrão, assassino, estuprador. E ele disse: são nossos irmãos, são nossos irmãos. E aí então o delegado disse: olha, eu vou abrir a cela, mas é por conta e risco. Abriu ali a cela, o Chico entrou, e o Chico educadamente chegava para cada preso e dizia: o irmão permita que eu lhe dê um abraço? E aí ele abraçava e beijava no rosto do preso. E ao sair da cela, Chico viu uma cena que ele nunca havia visto. O delegado daquela localidade estava chorando por ver aquele homem simples. E o delegado então olhou para o Chico, e o Chico fez uma pergunta que eu gostaria de encerrar com ela, porque cala muito fundo ao coração também, como já disse hoje várias vezes. O Chico disse o seguinte: olhou para o delegado, e ele poderia ter perguntado assim: quantos presos tem aqui? Mas ele não perguntou. Ele disse assim: seu delegado, nós aqui somos em quantos? Nós aqui somos em quantos? Então ele também se somava ali aos presos que ali estavam. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente poderia aqui estar discursando, falando de Chico Xavier durante mais algum tempo, mas nós gostaríamos aqui de agradecer.
nós gostaríamos aqui de pedir a Jesus que abençoe a todos nesta noite de sábado, pedir a Jesus que esteja conosco. Então, eu vou ficando por aqui, né? Nós já temos aí a nossa palestrinha, espero assim logo estar com vocês, mas enquanto nós não estamos, nós podemos nos dispor aqui através da live. Então, eu quero agradecer imensamente, e antes dos agradecimentos finais, eu gostaria de fazer uma prece que vocês conhecem muito bem, que é a prece que Jesus nos ensinou. Então, coloque aí o seu copo de água, você que não colocou ainda, peça a Jesus para fluidificar a vossa água através dos amigos espirituais, para que você usufrua do poder benéfico desse remédio santo. E com isso nós dissemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Meus amigos, nós então, com essa oração, beba sua água. Agradecemos imensamente a cada um de vocês que aqui está, não na presença física, mas na presença do coração. Agradecemos em nome do nosso querido Eduardo, do nosso querido Rodrigo, a todos vocês da ACELT, da Associação Espírita Leon Denis, e também hoje da entidade Casa do Caminho, que nós colaboramos e que nós compartilhamos aqui e que nós estamos assim profundamente agradecidos. Meus amigos de Avaré, meus amigos do estado de São Paulo, meus amigos de todo o Brasil, do mundo, que viram este vídeo, esta live, e que verão este vídeo mais adiante, nós queremos agradecer profundamente. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Jesus. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, ACELT. Muito obrigado. Boa noite.